Eles surgiram quando ninguém esperava. 5 jovens, cheios de energia, humor e ousadia, invadiram o cenário musical brasileiro de um jeito que ninguém tinha visto antes. Em menos de um ano, conquistaram rádios, programas de televisão, capas de revista e milhões de fãs. Essa é a história da banda Mamonas Assassinas, um fenômeno meteórico que marcou o Brasil para sempre. Antes da fama, eles eram apenas músicos tentando encontrar seu espaço. Ensaiavam em garagens, tocavam em pequenos lugares e enfrentavam as dificuldades comuns a qualquer banda iniciante. No começo, o estilo era diferente, mais sério, mais alinhado ao rock tradicional. Mas algo não encaixava. Faltava identidade, faltava aquele elemento que faria as pessoas pararem para prestar atenção. A virada aconteceu quando decidiram assumir o humor como parte central da proposta. Misturaram rock pesado com letras irreverentes, cheias de personagens caricatos e situações exageradas. Em vez de seguir o padrão, escolheram quebrá-lo, transformaram o palco em espetáculo. Cada apresentação era quase teatral, com figurinos chamativos, coreografias inesperadas e uma interação intensa com o público. Entre os integrantes, destacava-se a presença carismática de Dinho, que comandava o palco com espontaneidade e energia. Ao lado dele, os demais músicos completavam uma combinação rara de talento e sintonia. Não era apenas técnica musical, era química. Eles se divertiam de verdade, e o público percebia isso. Em 1995, lançaram seu único álbum oficial. O impacto foi imediato. As músicas começaram a tocar nas rádios sem parar. Crianças, adolescentes e adultos cantavam os refrões. Em poucos meses, venderam milhões de cópias. Era um sucesso absoluto. O Brasil inteiro parecia estar conectado pelo mesmo som. O contexto da época também contribuiu para essa explosão. O país vivia transformações econômicas e sociais e havia uma necessidade coletiva de leveza. A proposta irreverente da banda funcionou como um respiro. Eles riam de tudo, de estereótipos, de situações cotidianas, de exageros culturais. E faziam isso com ritmo acelerado, guitarras marcantes e uma performance impossível de ignorar. Os shows lotavam ginásios e casas de espetáculo. A agenda era intensa. Entrevistas, viagens, gravações, compromissos, tudo aconteceu rápido demais. O sucesso que muitas bandas levam anos para conquistar chegou para eles em questão de meses. Parecia que estavam apenas começando uma longa trajetória. Então, veio a noite que mudaria tudo. Durante uma viagem de retorno após um show, ocorreu o acidente aéreo na região da Serra da Cantareira. A notícia se espalhou rapidamente. O país inteiro acordou em choque. Não era apenas o fim de uma banda em ascensão, era o fim abrupto de um fenômeno que parecia inaparável. A comoção foi nacional. Programas de televisão interromperam a programação. Jornais dedicaram capas inteiras ao acontecimento. Fãs se reuniram para prestar homenagens. O sentimento coletivo era de incredulidade. Como algo tão grande poderia terminar tão rápido? Mesmo com uma carreira curta, o legado permaneceu. As músicas continuaram sendo tocadas. Novas gerações passaram a conhecer a banda por meio de familiares, programas especiais e conteúdos produzidos ao longo dos anos. O humor irreverente, a energia contagiante e a ousadia artística se tornaram parte da memória cultural brasileira. A história dos Mamonas Assassinas mostra como o impacto não depende apenas de tempo de carreira. Em menos de um ano, deixaram uma marca que atravessa décadas. Provaram que é possível unir humor e música de forma autêntica. Mostraram que a leveza também pode ter força cultural. Hoje, ao revisitar essa trajetória, fica claro que o fenômeno foi resultado de talento, timing e personalidade. 5 jovens que decidiram ser diferentes, que transformaram diversão em profissão, que fizeram milhões de pessoas rirem e cantarem juntas. Algumas histórias são longas e discretas, outras são breves e intensas. A deles foi intensa, e mesmo após tantos anos, continua viva na memória de quem viveu aquele momento e também de quem o descobre agora. Com o passar dos anos, o interesse pela trajetória da banda não diminuiu. Pelo contrário,
a curiosidade aumentou. Como conseguiram crescer tão rápido? O que tornava aquele grupo tão diferente dos outros? Essas perguntas continuam sendo feitas porque o impacto foi real e profundo. Parte da resposta está na autenticidade. Eles não tentavam parecer algo que não eram. O humor vinha de forma natural, a energia no palco não era forçada. O público percebia essa verdade. Em um cenário onde muitos artistas seguiam fórmulas previsíveis, eles surgiram quebrando expectativas. Misturavam estilos musicais, criavam personagens, exageravam expressões e transformavam cada música em uma pequena história. Outro fator importante foi a conexão direta com diferentes idades. Crianças se divertiam com o ritmo e as fantasias. Jovens se identificavam com a rebeldia leve e irreverente. Adultos enxergavam uma crítica bem-humorada aos costumes e exageros da sociedade. Essa capacidade de dialogar com públicos distintos ampliou ainda mais o alcance da banda. A indústria musical também foi surpreendida. O sucesso não veio de uma estratégia tradicional de marketing cuidadosamente construída ao longo de anos. Foi uma explosão espontânea, impulsionada pelo boca a boca, pelas rádios e pela televisão aberta, que na época tinha um poder gigantesco de alcance nacional. Cada aparição gerava mais convites, mais entrevistas e mais shows lotados. Mesmo depois da tragédia, a obra continuou circulando. As músicas permaneceram nas programações, as vendas continuaram e documentários, reportagens e especiais relembraram aquela trajetória intensa. O que poderia ter sido apenas uma lembrança passageira se transformou em referência histórica da música brasileira dos anos 90. Existe também uma reflexão inevitável sobre a velocidade do sucesso. Em menos de um ano, eles viveram experiências que muitos artistas levam uma vida inteira para alcançar. Fama repentina, pressão constante, agendas lotadas e expectativa pública crescente. A história levanta discussões sobre como o mercado funciona e como o ritmo acelerado pode impactar carreiras e pessoas. Mas, acima de qualquer análise técnica ou comercial, permanece a memória emocional. Quem viveu aquela época lembra exatamente onde estava quando ouviu certas músicas pela primeira vez. Lembra dos programas de televisão, das coreografias improvisadas, das risadas coletivas. A música tem esse poder de marcar momentos específicos da vida das pessoas. Hoje, ao olhar para trás, fica evidente que a banda representou mais do que entretenimento. Representou liberdade criativa. Representou a coragem de ser diferente. Representou a prova de que o humor pode conviver com o talento musical sem diminuir sua importância. O fenômeno dos Mamonas Assassinas não foi construído apenas por estratégias ou coincidências. Foi construído por personalidade, carisma e uma energia que parecia inesgotável. Uma combinação rara que dificilmente se repete da mesma forma. E talvez seja exatamente isso que mantém a história viva. A sensação de que algo único aconteceu naquele curto espaço de tempo. Uma trajetória rápida, intensa e inesquecível. Uma lembrança que atravessa gerações e continua despertando curiosidade, emoção e respeito. No fim, o que permanece não é apenas o que aconteceu, mas o que foi sentido. E enquanto houver alguém cantando uma de suas músicas, lembrando de um show ou descobrindo aquela energia pela primeira vez, a história continuará sendo contada. Com o tempo, a história da banda deixou de ser apenas lembrança e passou a ser estudada como um caso raro de impacto cultural acelerado. Poucos artistas conseguem concentrar tanto reconhecimento em um período tão curto. Isso transforma a trajetória deles em algo quase simbólico, uma prova de que intensidade pode ser mais marcante do que duração. A estética visual também contribuiu para essa força. Figurinos exagerados, cores vibrantes, expressões faciais marcantes e movimentos inesperados no palco criavam uma identidade fácil de reconhecer. Em segundos, qualquer pessoa sabia quem estava se apresentando. Essa clareza visual é um dos pilares de marcas fortes, e eles construíram isso naturalmente. Musicalmente, embora o humor fosse a porta de entrada, havia a estrutura sólida por trás das composições. Arranjos bem definidos, riffs memoráveis e refrões simples, porém eficientes. A mistura de estilos, do rock ao pop com influências variadas, ampliava o alcance das músicas.
Era divertido, mas também funcional. A leveza não anulava a qualidade técnica. Outro ponto relevante é o efeito de nostalgia. Os anos 90 carregam uma memória afetiva intensa para quem viveu aquela década. A banda acabou se tornando parte desse pacote emocional. Quando alguém relembra aquele período, inevitavelmente associa a trilha sonora à própria fase da vida. Isso fortalece ainda mais a permanência da obra. Além disso, novas gerações continuam descobrindo as músicas por meio da internet, de conteúdos audiovisuais e de recomendações familiares. O que antes dependia apenas de rádio e televisão, hoje circula em plataformas digitais, ampliando o alcance para além do público original. A memória deixou de ser apenas física e passou a ser digital, acessível a qualquer momento. Se comprova também a dimensão simbólica da história. Eles representam o sonho de ascensão rápida, o talento reconhecido, a alegria compartilhada e, ao mesmo tempo, a fragilidade da vida e da carreira artística. Essa dualidade, sucesso explosivo e fim abrupto, torna a narrativa ainda mais marcante. Ao analisar a trajetória completa, percebe-se que o fenômeno não pode ser explicado por um único fator. Foi a soma de timing, autenticidade, talento, exposição midiática e conexão genuína com o público. Cada elemento isolado talvez não tivesse o mesmo efeito. Juntos criaram algo extraordinário. Mesmo décadas depois, a simples menção ao nome da banda desperta reação imediata. Sorrisos, lembranças, comentários, músicas sendo cantaroladas espontaneamente. Esse tipo de resposta emocional é raro e demonstra que o impacto ultrapassou o campo comercial, tornou-se parte da identidade cultural de uma geração. A história também ensina sobre ousadia criativa. Em vez de tentar se encaixar, eles escolheram se destacar. Em vez de suavizar a personalidade, amplificaram aquilo que os tornava únicos. Essa decisão moldou todo o resultado. É uma lição clara sobre a autenticidade no cenário artístico. No final das contas, a trajetória deles não se resume à tragédia, nem apenas ao sucesso. Resume-se à intensidade. A intensidade com que viveram a música, a intensidade com que foram recebidos pelo público, a intensidade com que marcaram o país. E é justamente essa intensidade que mantém a memória ativa, porque algumas histórias continuam sendo contadas não apenas por obrigação histórica, mas porque ainda provocam emoção real em quem escuta. Enquanto houver alguém descobrindo uma canção, rindo de uma letra ou se impressionando com a energia das apresentações, o fenômeno continuará vivo na cultura brasileira.